Você sabia que é muito importante replantar as samambaias de tempos em tempos? Elas são plantas que produzem muitas raízes e com o tempo essas raízes vão tomando todo o substrato, deixando ele compactado e isso prejudica o desenvolvimento da sua samambaia. Por isso é tão importante fazer o replante dela pelo menos a cada 2 anos. E pensando nisso, no vídeo de hoje eu quero mostrar o passo a passo do replante dessa minha mini samambaia asa de anjo. Já faz um bom tempo que ela está aqui nesse substrato, ela já está cheia de raízes e o vegetal já está ficando até por cima do substrato. Isso é o sinal de que ela já está pedindo socorro. Então eu vou retirar ela aqui desse local onde ela fica dependurada na minha varanda. É um local sombreado com bastante claridade e umidade ambiente. Tem plantas terrestres aqui por baixo dela e por isso ela gosta bastante desse cantinho. Tá bem verdinha, tá bonita, mas está precisando urgentemente de um replante. Ela tem essas folhas bem fininhas, bem delicadas, e é uma samambaia que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com ela, porque se a gente erra aí na rega, esquece de regar, ela acaba queimando aí algumas folhas. E usar um bom substrato vai fazer diferença no cultivo dela. Então agora eu quero mostrar o substrato que eu vou usar aqui para fazer o replante, que é esse substrato aqui. Esse é um substrato que eu mesma fiz e ele é uma mistura aí de casca de pinos, aquela que a gente usa para plantar orquídea. Misturei nela terra da horta, uma terra bem adubada, rica em matéria orgânica. Coloquei também um pouco de areia grossa de construção para ajudar na drenagem desse substrato. E coloquei também um pouco do substrato que eu uso para plantar as suculentas. E tem também um pouco de carvão vegetal e musgo esfagno. O musgo é para deixar o substrato mais úmido, porque a samambaia gosta aí de umidade no substrato. Ficou um substrato bem solto, bem fofinho, então eu acho que essa samambaia vai se desenvolver bem melhor aqui nesse substrato. Eu não medi os componentes que eu usei para fazer o substrato, eu coloquei todos eles aleatoriamente mesmo. Mas antes de fazer o replante, a gente precisa retirar a samambaia do vaso. Eu vou começar retirando aqui esse pendurador. Eu fiz ele com um arame galvanizado, então eu só encaixei ele aqui nos furos do vaso. É bem fácil de retirar o pendurador. Tem que retirar porque aí facilita a retirada da planta aqui do vaso. Já retirei aqui o pendurador, agora eu vou pegar aqui esse vaso de samambaia e vou apertar esse vaso. Isso vai ajudar o torrão da samambaia se soltar da borda do vaso. Aí é só puxar que ela vai sair com facilidade. Eu molhei essa samambaia antes, eu fiz uma boa rega nela, porque isso também ajuda ela a se soltar com mais facilidade do vaso. E olha como está compactado esse substrato. Ele está cheio de raízes, mas parece que essas raízes estão mortas. Parece que essa samambaia está somente por cima do substrato. Eu vou quebrar esse torrão aqui para a gente ver. E olha aí, não tem nenhuma raiz saudável. As raízes estão quebrando com facilidade. Isso é o sinal de que já tinha bastante tempo que essa samambaia estava aqui nesse vasinho. E estava mesmo. Já tem anos que eu tenho essa planta no mesmo vaso sem trocar o substrato. Eu peguei aqui uma faca e eu vou cortar esse excesso de substrato e raízes velhas que estão aqui nessa samambaia. É muito importante a gente fazer essa limpeza, senão a planta não vai ter muito espaço no novo vasinho para desenvolver as novas raízes. E fazendo essa limpeza, a gente dá aí a oportunidade da planta desenvolver novas raízes. Você pode ver que realmente não tinha raiz boa aqui nesse substrato. As raízes novas estão por cima do substrato. Essa parte aqui que eu retirei tem somente substrato velho e raízes mortas. Agora que eu já fiz essa limpeza, eu vou retirar uma muda dessa samambaia. Eu vou cortar ela bem aqui no meio e vou dividir ela em duas. Vou usar a faca para não causar muito trauma aqui nessa planta.
Não precisa ter medo de dividir a sua samambaia. É até melhor plantar uma muda menor, que aí ela vai ter mais espaço para se desenvolver no vaso. Retirei uma muda e olha aqui como ela tá cheia de raízes secas aqui no meio. Eu vou retirar essas raízes também. Acabou soltando mais uma mudinha aqui. Vou deixar elas aqui no cantinho. Olha aqui para você ver. Agora eu tenho aqui 2 vasinhos de samambaia asa de anjo. Vou terminar de fazer aqui a limpeza dessas mudas e volto mostrando como eu vou plantar. O vaso que eu escolhi para plantar a muda maior é esse vaso em formato cuia. Essa é uma cuia 21 e ele é bem furado aqui no fundo. Como a cuia é baixinha, eu não vou colocar camada de drenagem. Vou colocar aqui somente essa manta de bidim ou manta de drenagem. Ela é própria para usar para fazer replantes e também para fazer canteiros. Agora eu vou colocar uma pequena camada de substrato aqui dentro do vaso. Vou ajeitar direitinho. Vou pegar a muda de samambaia maior e vou posicionar ela aqui por cima do substrato. Eu não retirei todo aquele substrato velho porque eu não queria causar muito trauma aqui para essa planta. Vou ajeitar aqui direitinho porque eu coloquei muito substrato. Vou firmar ela aqui por cima e agora eu vou completar em volta com o substrato. Eu levanto aqui as folhinhas e coloco o substrato até completar todo o vasinho. Com bastante cuidado, porque essa samambaia é bem sensível, as folhas dela quebram com facilidade. Aí eu vou colocando o substrato e ajeitando ele aqui em volta da planta, até a minha samambaia ficar bem fixa aqui no vaso. E você, tá gostando de acompanhar esse replante? Já deixa o like aqui no vídeo, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui, mostrando as plantas, fazendo replantes e também passando várias dicas de cultivo de diferentes plantas ornamentais. Estou terminando de colocar aqui o substrato, ela já está ficando mais ajeitadinha aqui no vaso. Samambaia é uma planta pendente, então é bem complicada de replantar. Essa aqui até não é tão difícil porque ela é uma mini samambaia, mas eu tenho aquelas samambaias de metro aqui e dá um trabalhão para fazer o replante delas. Terminei aqui de colocar o substrato, ela já está bem ajeitadinha aqui no vaso. E olha aí como que ficou esse primeiro replante. Agora as raízes estão todas dentro do vaso, estão cobertas aqui pelo substrato. Ficou até bem bonitinha aqui nesse vaso cuia. Agora no mesmo vasinho que ela estava, eu vou replantar as mudinhas que eu retirei dela. Nesse vaso aqui, que é mais alto, eu coloquei uma camada de isopor aqui no fundo do vaso para ajudar na drenagem. Aqui por cima eu vou colocar a manta de drenagem para o substrato não vazar nos furos do vasinho. E eu vou fazer da mesma forma do outro replante. Vou colocar uma pequena camada de substrato, ajeitar direitinho. Vou pegar aqui as mudinhas de samambaia e vou posicionar aqui por cima desse substrato. Olha aqui como que tá essa mudinha. Vou colocar ela aqui nesse cantinho, vou ajeitar ela direitinho aqui e vou colocar aqui junto no mesmo vasinho aquela outra muda que se soltou sem o torrão. Vou tentar ajeitar as raízes dela aqui do ladinho dessa muda. Vou colocar ela aqui por baixo e aí é só colocar o substrato por cima. Aí eu vou pegando o substrato e vou colocando aqui ao redor das mudas. É o mesmo processo do outro replante. Eu vou terminar de colocar aqui o substrato para adiantar um pouquinho e volto mostrando como que ficou esse replante. Terminei de colocar o substrato e ajeitar ela aqui no vasinho. E olha aí como que ficou esse replante. Agora é só arrumar um cantinho sombreado para ela, que rapidinho ela vai se desenvolver e ficar linda. Já tá bem à tardinha por aqui, a imagem não vai ficar tão boa, mas eu já coloquei aqui o pendurador no vaso cuia e dependurei a samambaia asa de anjo aqui no local onde ela ficava antes. Agora que eu dependurei, dá para ver melhor, ela ficou bonitinha aqui nesse vasinho cuia laranja. Eu comprei esse vasinho lá pela Shopee, paguei bem baratinho nele. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo.
Esse aqui é um vaso cuia 21 e eu vou deixar o link também da manta de drenagem, porque às vezes a gente não acha com facilidade na cidade da gente. E é uma mão na roda na hora de fazer os replantes. Agora que essa menina já está aqui plantadinha em um substrato novo, eu vou aproveitar e vou fazer a rega dela. Pode regar à vontade a sua samambaia, até a água escorrer pelos furos de drenagem do vaso. Samambaia é uma planta que gosta de bastante rega e gosta do substrato levemente úmido, sem ficar aquele substrato encharcado. Quando a gente esquece de regar ela fica naquele tonzinho verde claro pedindo água. Então, pessoal, esse foi o replante da mini samambaia asa de anjo ou mini samambaia cabelo de anjo. São vários os nomes populares que essa samambaia recebe por aí. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse replante e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo falando um pouco mais sobre o cultivo da samambaia asa de anjo e também uma playlist repleta de vídeos sobre as samambaias. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!